Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ah, tá fraco esse boa noite, né? Boa noite. Aí, agora tá melhorando. Eu costumo falar que. Primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Thiago e a palestra hoje, como vocês já viram, ficou ao meu cargo. Eu gosto de falar que sempre que vocês vêm, eu digo vocês, seja as pessoas que estão sentadas aqui, seja os trabalhadores da casa, cada um sempre vem buscando um aconselhamento, uma ajuda, de repente a cura de alguma enfermidade, seja ela física, seja ela psíquica, mas a gente às vezes esquece, né, que a maioria das respostas que a gente busca, muitas das vezes ela está aqui dentro de cada um. E a gente também esquece que a gente nunca está sozinho. Mesmo nas horas mais difíceis, a gente não está sozinho. No mínimo, um está acompanhando a gente. E eu digo esse um, e não me refiro como pessoa, porque a gente tem o nosso anjo da guarda. E muitas das vezes a gente não pede por esse anjo da guarda. E a gente acha que aquilo que está acontecendo, a gente não merece, a gente está sozinho, a gente está desacompanhado, e muitas vezes a gente esquece que ele está ali. E ele veio só para ajudar. E quando a gente vem aqui também na casa, a gente escuta muito sobre reforma íntima. E a gente acaba não tratando ou aprofundando, de repente, sobre esse assunto, vamos dizer assim, como eu fazer a minha reforma íntima. Então, já foi debatido algumas coisas sobre esse assunto. Então, eu tenho procurado trazer para vocês, batendo sempre na tecla da reforma íntima. Nas últimas palestras eu também tenho falado sobre a reforma íntima e trazendo tópicos em relação a isso. E sempre buscando a forma de como fazer essa reforma íntima. Uma das maneiras que eu encontrei foi para a gente trazer o assunto de hoje, no caso, é sobre responsabilidade afetiva. Sei que vocês já devem ter escutado isso em algum momento, em alguma outra situação, seja ela pelo celular ou em conversas paralelas, mas com certeza vocês já devem ter escutado esse termo. E, ao meu ver, a reforma íntima, né, está muito ligada também com essa responsabilidade afetiva. Então, eu trouxe dois textos sobre esse assunto e vou explanar algumas coisas para vocês e depois vocês tirem as suas conclusões. Eu não alterei o conteúdo do texto, não alterei os exemplos, então eu gostaria só que vocês absorvessem a mensagem. Não prestassem atenção tanto nos exemplos, mas eu permiti que eles ficassem ali. Eu poderia ter alterado, mas eu acho que não é o caso. Eu vou pedir para vocês, como de costume, no momento que eu estou palestrando, que vocês fechem os olhos, se sentem confortáveis, se posicionem com a mão para cima, que descruzem as pernas, para que a gente possa entrar em sintonia, para que as mensagens possam ser transmitidas da melhor forma possível e que todo ensinamento que for passado para vocês através de quem vos fala ou dos mentores da casa, que ela seja absorvida e seja principalmente praticada. Então peço que vocês fechem os olhos, respirem fundo pelo nariz e soltem pela boca. Mais uma vez, respirem fundo, soltem pela boca. Só mais uma vez, por gentileza. E mantenham-se de olhos fechados, mas com seus ouvidos abertos, por gentileza. Responsabilidade afetiva. O que é e qual a sua importância? O afeto
é um sentimento de ternura que uma pessoa expressa por outra, o que pode ocorrer em diferentes níveis de intensidade, como a amizade, a paixão e o amor. Diante disso, podemos criar laços de afeto com parceiros amorosos, com amigos, com familiares, com vizinhos e até mesmo colegas de trabalho. Nas relações humanas, criamos afeto uns pelos outros, o que é muito bacana, mas também demanda de alguns cuidados. Se alguém nutre por você uma admiração e uma confiança profunda, é importante agir no sentido de não quebrar essa confiança e decepcionar essa pessoa. É aí que entra o conceito de responsabilidade afetiva, que vamos entender todos juntos agora. O que é responsabilidade afetiva? A responsabilidade afetiva é um acordo, que, de acordo com a psicologia, é um ato que a pessoa tem de se responsabilizar pelo afeto e pelas expectativas que as demais pessoas criam a nosso respeito, sejam elas de amor, amizade, coleguismo. Uma pessoa afetivamente responsável age no sentido de não ferir o sentimento do outro, comunicando-se com clareza e objetividade, respeitando acordos e jamais expondo o outro a situações constrangedoras. Isso não quer dizer que a responsabilidade afetiva acabe com todo o sofrimento do mundo. Se uma pessoa casada se aproxima de outra, ela precisa explicar ao cônjuge o que está acontecendo. A responsabilidade afetiva, nesse caso, é agir com transparência e terminar a relação em vez de recorrer à traição. Haverá sofrimento, mas trata-se ao menos de uma forma digna e respeitosa de lidar com a situação. A transparência, o respeito, a clareza na comunicação e os combinados entre as pessoas envolvidas em qualquer relação são pilares básicos desse elemento tão essencial nos relacionamentos humanos. Inclusive, o termo responsabilidade emocional é empregado como sinônimo de responsabilidade afetiva. Mas quais são os impactos da falta de responsabilidade afetiva? A falta da responsabilidade afetiva faz com que as pessoas ajam sem considerar os sentimentos dos outros. O marido que trai a mulher, o irmão que ofende o outro, o chefe que humilha o funcionário ao corrigir um erro, o professor que intimida o aluno, todas essas situações refletem a falta de responsabilidade afetiva, em que as pessoas preocupadas exclusivamente com os seus próprios interesses ignoram e não se importam com as emoções sentidas pelo outro. Por isso, a responsabilidade afetiva depende diretamente da empatia, ou seja, da capacidade de colocar-se no lugar do outro e de se imaginar naquele lugar, se permitindo sentir o que se permitir sentir naquela situação. Fazer esse exercício constantemente, gerar respeito em qualquer tipo de relação, seja ela amorosa, familiar, de trabalho ou amizade, é importante. Não apenas a traição, mas também o egoísmo, a exclusão, a mentira, a agressividade na comunicação e o abuso psicológico revelam a falta de responsabilidade afetiva. Eu pensei que nós éramos amigos. Essa frase é uma frase clássica que revela a falta de responsabilidade afetiva, provavelmente porque um amigo feriu os sentimentos daquele indivíduo, quebrando a sua confiança de uma maneira que ele jamais imaginava e que pudesse acontecer. Basicamente, a falta de responsabilidade afetiva gera um sofrimento que poderia ter sido evitado, e isso é um sofrimento desnecessário. Se o seu namorado se apaixona por outra mulher, o que pode acontecer com qualquer outra pessoa, e decide terminar a relação, por exemplo, é claro que haverá um sofrimento, pois é inevitável. No entanto, se ele faz uma traição, aí teremos uma humilhação, um sofrimento que poderia ter sido evitado, caracterizando a falta de responsabilidade afetiva. Em quais momentos precisamos desenvolver a responsabilidade afetiva? A responsabilidade afetiva é um atributo que deve nortear todas as ações, sejam elas com amigos, namorados, familiares, chefes, colegas de trabalho, professores, alunos, vizinhos. É importante agir no sentido de não gerar nessas pessoas um sofrimento que pode ser evitado, respeitando os seus sentimentos e a consideração que você tem por elas.
Se alguém lhe contou um segredo, guarde a informação. Se alguém lhe contou alguma fragilidade em algum momento difícil, respeite a circunstância e ajude a pessoa naquilo que lhe for possível. Isso não quer dizer que você deve renunciar a todos os seus interesses e fazer tudo o que os outros esperam, o que também não é nada saudável. Se o seu pai sempre quis que você fosse médico, por exemplo, mas o seu sonho é estudar arquitetura, você não deve abrir mão da sua vontade para agradá-lo. A responsabilidade afetiva, nesse caso, seria conversar com ele e explicar de um modo empático e solidário o que você quer seguir. Como podemos ser afetivamente responsáveis? A resposta dessa pergunta está em uma única frase, mas em uma única palavra, mas muito poderosa: a empatia. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Se você é o chefe do seu departamento de trabalho, trate os seus funcionários assim como você gostaria que seus chefes o tratassem. Você deve orientá-los, corrigi-los, mas sem ofendê-los ou intimidá-los. Se um amigo abre o coração para você, revelando sentimentos profundos, respeite a confiança que ele deposita em você. E não conte a ninguém o que ouviu. Faça continuamente esse exercício de colocar-se no lugar do outro, para definir como você pode agir em relação a ele. O escritor do livro Pequeno Príncipe tem uma frase célebre que diz o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A frase é a essência da responsabilidade afetiva. Você não deve renunciar a si mesmo para agradar aos outros, mas precisa agir com respeito e consideração pela confiança e pela admiração que as demais pessoas nutrem a seu respeito. Agora eu peço que vocês abram os olhos e eu faço um questionamento para vocês. O que vocês estão fazendo para mudar essa questão da responsabilidade afetiva na vida de vocês? Outro questionamento que eu gostaria que vocês fizessem para si mesmo nesse momento ou em outro momento fora da casa. Vocês estão sendo responsáveis afetivamente com vocês mesmos? Nesse sentido, eu trouxe o segundo texto, que na verdade é um poema, que eu acho que ele se encaixa nesse momento, que eu gostaria que vocês ouvissem. O nome desse poema é Quando Me Amei. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento que preciso. Então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome. É autoestima. Quando eu me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia e o meu sofrimento emocional não são senão sinais de que eu não estou seguindo o que eu preciso. O nome disso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontecia contribuía para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber por que é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que naquele momento a pessoa ou talvez eu mesmo não esteja preparado. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, situações, toda e qualquer coisa que me pudesse colocar para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de me preocupar por não ter tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os megaprojetos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter a razão e com isso errei muito menos. Hoje descobri que isso é humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado, de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece.
Hoje vivo um dia, de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, compreendi que a minha mente pode me atormentar, me decepcionar, mas quando eu coloco ela a serviço do bem e do coração, ela é valiosa, é uma valiosa aliada. Isso é saber viver. Não devemos ter medo dos questionamentos, pois até mesmo os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Esse poema é do Charlie Chaplin. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Tudo isso, a reforma íntima está sempre ligada às nossas mudanças. Mas as nossas mudanças também são refletidas no nosso ambiente. Com as pessoas que a gente convive, seja no trabalho, com a família, em qualquer ambiente que a gente estiver. Então, o texto que traz para hoje deixa essa lição para todos nós, vamos dizer assim, para a gente prestar mais atenção nessa questão da responsabilidade afetiva que a gente pratica ou deixa de praticar. Certo? Então, são essas palavras de hoje. Gostaria de agradecer a todos a presença em nome da casa. E para a gente finalizar, vamos fazer um Pai Nosso, certo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.